Olá, meu nome é Geraldo Couto, sou CEO da Via Appia e você está no canal CSI Via Appia. Hoje nós vamos receber aqui o Marcelo Bandeira, um dos maiores feras de I2 na América Latina. Ou é do mundo? Pode-se dizer também do mundo. Do mundo, tá certo. O Marcelo é diretor da OWL Tech, ele é... Aliás, o que você é? Meu concorrente ou meu parceiro? Na verdade, nós somos as duas coisas, né? Primeiramente, na parte de concorrência, porque nós participamos de processos licitatórios. Uhum. Né? E há uma ética, né? Nesse processo, uma lisura. Sim. Mas somos grandes parceiros, principalmente porque transcende as questões de empresa, né? O combate à fraude, ao ilícito, à criminalidade. Com certeza. E a gente está em busca justamente de nossas empresas em prol de uma sociedade mais justa. Com certeza. Bom, as pessoas não sabem, mas hoje a gente realizou um evento, né? O terceiro i2 User Group Brasil, foi promovido pela Via Appia. Alguns dias atrás vocês realizaram o evento de vocês lá, qual é o nome mesmo? No Rio de Janeiro, no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar do Estado do Rio. Sim, mas qual foi o nome do evento? Foi um evento do I2 Group também, evento de usuários. I2 Group também, só né? que no Rio de Janeiro. Entendi. Primeiro eu quero te agradecer por ter me convidado, por questões de saúde, infelizmente eu não pude comparecer, né? E te agradecer também porque você aceitou o nosso convite e deu a palestra hoje, foi uma palestra maravilhosa, todo mundo gostou. E eu queria começar te perguntando o que você achou do evento? Eu fiquei muito satisfeito de ver que o evento ele teve sim a apresentação do fabricante com as novas tecnologias, mas a gente viu uma interação inédita para mim do cliente falando de soluções I2. Né? E isso reconhecendo todo o trabalho da Via Appia e também o meu trabalho, porque afinal de contas são muitos projetos começados em 2008. Então você está falando de projetos que estão há 15 anos funcionando com as tecnologias I2 e isso é um motivo de grande satisfação para as nossas empresas. Com certeza. Você pode falar um pouquinho para nós da OWL? Normalmente eu faço essa pergunta primeiro, hoje eu pulei a coisa. Tudo bem. A OWL é uma empresa que foi criada por especialistas no segmento de inteligência, de investigação, de segurança pública e tem como objetivo ser uma empresa integradora, né? Ou seja, juntar soluções, né? Atender ao cliente a necessidade, né? E não simplesmente vender produtos, mas que esses produtos estejam dentro da realidade do cliente, adequado, uma empresa brasileira, e também tem uma parte de desenvolvimento de plugins, de customizações que são importantes para o nosso mercado. Né? Com certeza. Eu não vou deixar você avançar no plugin não, porque eu já vou fazer uma pergunta especial sobre ele, tá certo? Tá certo. Mas você vê como é que as coisas estão entrelaçadas, né? A sua sócia é a Jaqueline Barcelos. Sim. Então hoje lá no evento, o último palestrante foi o Roberto Zaina, que disse que você foi o professor dele. E a pessoa que deu a primeira dica para a Via Appia de I2 e tudo mais, e que mostrou que o I2 podia ser colocado dentro do nosso appliance Search na Box e tudo mais, foi o Roberto Zaina. Mas quem deu o primeiro treinamento para o nosso técnico, para o Leonardo, nosso técnico e meu filho também, né? Sim. Foi a Jaqueline. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Você sabe dessa parte. Quando ela ainda trabalhava na Quana, né? Ela deu, como um profissional independente, ela deu esse treinamento para nós. Então você vê como é que o mundo é pequeno, né? Todo mundo trabalhando no mesmo sentido, como você disse, para ajudar a combate ao crime, combate a fraudes e tudo mais. Mas, Bandeira, vamos falar de plugin, né? Existe uma tendência mundial hoje das empresas que trabalham com I2 e com outras ferramentas de análise de venderem não só as ferramentas em si, mas de também vender assinaturas de dados que possam enriquecer o resultado dessas investigações, né? E no Brasil não é diferente. Todo mundo, todos os parceiros da I2 no Brasil, elas têm alguma solução para fazer acesso a dados externos. Sim. E eu sei que você tem um Eco, foi até o motivo da sua palestra na Via Appia, que é uma ferramenta que acessa a Credilink. Tá certo? E você conheceu um pouquinho também do Nautilus, né? Antes da gente ver um vídeo do Eco, fala um pouco dele para nós, por favor. O Eco é o acrônimo de extrator de conhecimento.
É uma ferramenta que é um plugin do i2, né? Assim como são vários plugins que tem ali dentro do i2, que são nativos, né? Análise de redes sociais, etc. Tem o Echo. O Echo tem por objetivo, foi uma demanda, na verdade, de um cliente no setor privado, né? Financeiro, que necessitava acessar dados externos, e a gente começou com a base de dados da Credilink, né? Ou com Firma Online. E ali você não só tem dados textuais, mas você faz correlações no I2. Então, todo o potencial da análise avançada do I2, a gente conectou um plugin, que é o Echo, que traz os dados da Credilink e faz correlações desses dados, descobrindo, né, conhecimento e conexões ocultas ou indiretas. Então, esse é o foco do Echo, mas ele também atende também uma demanda de clientes que são bases internas. Né? Essas bases a gente não pode comentar por conta do sigilo, Sim. mas muitos clientes utilizam o Echo, o extrator de conhecimento, para conectar o I2 à Credilink e, ao mesmo tempo, fazer uma busca federada nas suas bases internas ou de convênios. Então, esse é o objetivo principal do Echo. Tá certo. Eu sei que vocês têm um cliente, aliás, a gente tem um cliente em comum, né? A Polícia Civil de Minas, que usa soluções de vocês, as soluções da Viapia. E, se eu não me engano, lá vocês têm o Echo acessando a Credilink, é isso mesmo? Isso foi uma contratação, né, uma licitação pública que nós ganhamos para fornecer o Echo. Eles já tinham o I2, né, então muitos clientes já têm o I2 e nos perguntam, roda na versão 8, na versão 9, na 10. A gente, como um produto é nosso, nós compilamos para aquela versão do cliente, fazendo que o cliente ele aproveite todo o legado, né? E a Polícia Civil de Minas é um exemplo disso. Já tinham o I2, contrataram o Echo e nós fornecemos também esse acesso aos dados da Credilink. Tudo no mesmo pacote. Ah, muito legal. Vamos dar uma olhada então no seu vídeo sobre o Echo? Vamos lá. Vamos lá. Fala aqui o Marcelo Bandeira, da empresa OWL, fazer a apresentação do software desenvolvido pela OWL chamado Echo, extrator de conhecimento. Essa tecnologia do Echo trabalha em cima do Analyst Notebook do i2, demonstrando aqui como as capacidades de acessar fontes de dados internas e externas via convênios. Aqui demonstrando uma fonte de dados da Credilink. Vou digitar aqui o meu CPF, fazer a consulta, depois a diagramação dessas informações dentro do I2 de forma automática, sem necessidade de realizar importações. Dessa forma eu já consigo aqui visualizar e correlacionar as informações como telefone, endereços que estão na fonte de dados, relacionamentos com outras pessoas, outras empresas que eu tenho relacionamentos, então está aqui as informações. A gente pode visualizá-las, todas as informações que estão disponíveis, meus dados. A partir daí eu posso também fazer a expansão para diagramar informações de outras pessoas que estão correlacionadas, ou empresas, ou qualquer outra entidade, para buscar fazer uma análise de vídeo, análise dessas informações, análise das correlações, esses cruzamentos de dados, e a partir daí conseguir fazer a produção do conhecimento para a tomada de decisão. Esse é o Echo, está disponível já para aquisição. Se você quer conhecer mais do produto, se você tem necessidade de acessar fontes de dados correlacionadas com essa tecnologia do I2, essa é a nossa indicação para as instituições brasileiras e internacionais. Muito obrigado. Muito legal, Bandeira. Eu não vou poder fazer cara de surpreso, porque eu já conheci mais ainda no evento hoje, né? Mas foi muito bacana mesmo o seu vídeo. O Echo é um produto realmente muito sniper, né? Que a gente chama para atender um público específico de inteligência e investigação. Mas eu também queria conhecer o Nautilus, né? Você tem falado desse produto. Queria conhecer também um pouco mais sobre as capacidades e o que ele agrega nesse contexto, né, de I2 e de inteligência. Tá certo. O Nautilus, na realidade, ele seria um concorrente direto do Echo, mas, claro, a gente tem diferenciais de um lado e de outro, né?
Quando a gente concebeu o Nautilus, a ideia é a seguinte: dentro do appliance tem mais lógica do uso de um Analysis Hub, um Analysis Studio, do que propriamente de um Analysis Notebook Standard. Então a gente fez ele na forma de um conector que a gente coloca lá na base do antigo EIA, que é o Analysis Hub e tudo mais, e o usuário consegue fazer acesso. Como vocês já estavam trabalhando direto com a CredLink, a gente começou a trabalhar com a Nelway, que é um birô também, né? É da B3, tá certo? Certo. Mas a gente sabe que tanto a gente consegue colocar o CredLink, como vocês conseguem colocar a Nelway no Echo, Sem tá dúvida. certo? Aliás, é esquisito isso, né? Porque eu já vi uma terceira empresa fazer a comparação de dois produtos que, teoricamente, teriam uma zona de sombra ou seriam concorrentes. Aqui são dois concorrentes fazendo o review dos próprios produtos, né? Mas, assim, então, o diferencial dele é esse, é que a gente, na realidade, apostou numa arquitetura que tinha mais a ver com appliance. Se o usuário precisa usar o Analyst Notebook standard, isso traz uma vantagem porque diminui preço, né? A gente sabe que o Echo é uma solução ali. Mas só para os usuários saberem, tanto vocês podem vender o Nautilus, como a gente, inclusive, embarca também o Echo no nosso appliance. Sim, sem dúvidas. Como a gente costuma dizer, né, em segurança, a criminalidade ela faz acordos muito rápidos para uma atuação, né, no Brasil e no mundo. E nós temos que também ter uma celeridade, né, na segurança pública e entre as empresas, porque são questões maiores do que as empresas, né? A gente conseguir fornecer soluções que estão diretamente na ponta, diretamente com o investigador, com o policial, com o analista, de conseguir analisar rápido os dados, seja com o Nelway, seja com o Echo, para atingir o objetivo da atividade, né, de inteligência e de investigação. Tá certo. Vamos assistir um videozinho rápido do Nautilus? Vamos, estou curioso. Olá, eu me chamo Leonardo e eu vou demonstrar para vocês o Nautilus Link. Ele é um conector criado pela Viap que permite o acesso a fontes externas, como por exemplo a Nelway, outras fontes conveniadas e outras fontes externas, como por exemplo a CredLink. Esse conector ele funciona com Analyst Notebook Premium, então eu estou conectado aqui em um repositório. Ele pode ser tanto o Analysis Hub quanto o Analysis Studio. Eu vou clicar aqui em procuras externas e eu vou fazer uma pesquisa de pessoa física. Coloquei o CPF, fiz a pesquisa. Selecionei aqui, eu vou clicar nesse botão para enviar para o diagrama. Ele está aqui no diagrama, essa pessoa. Vou clicar para fazer uma expansão de pessoa física. Se eu só clicar nesse botão aqui com a pessoa selecionada na tela, ele vai enviar tudo que ele tiver de expansão para o diagrama. Ele fez a expansão dessa pessoa, né? Algumas entidades aqui estão com esse label descaracterizado. É só um label para proteger esses telefones, né? No caso. Vou clicar aqui nessa entidade do tipo organização e vou fazer uma expansão por pessoa jurídica. Ele fez a expansão. Então aqui a gente tem as entidades ligadas a essa pessoa jurídica, né? Tem esses dois sócios, que é esse aqui que está descaracterizado e outro Geraldo. Se eu abrir esse descaracterizado, eu cliquei 2 vezes em tudo. Se eu abrir esse descaracterizado, ele vai trazer os dados dessa entidade aqui no inspetor de registros. Como essa conexão ela funciona nativamente com o Analyst Notebook Premium, ele permite que eu possa selecionar todas as entidades e clicar aqui em fazer upload de registros para enviar eles para o repositório do Analysis Hub. E aí, Bandeira, o que você achou do Nautilus? É muito interessante a abordagem, né, da Viap, porque você está usando ali os conectores da própria i2, né? E ali dentro dessas conexões, então isso garante que o produto ele vai ter uma continuidade, né, dentro da evolução do i2. Então o produto vai estar ali e agrega muito valor quando você fornece dados, enriquece dados, né? Uhum. Isso tem grande valor e usando todo esse framework da i2 ali encorpado ao produto,
eu acho muito interessante para garantir que no roadmap de novas versões vai estar compatível. E, claro, é sensacional como ele apoia o investigador, né? Em obter esses dados e cruzar esses dados. Então, é uma tecnologia, meus parabéns à Via Appia, a todo o setor de desenvolvimento, né, desses conectores. Sensacional o produto. Muito obrigado. Bom, vou mudar totalmente de rumo agora. Hoje o seu voo chegou mais tarde e você não pegou a abertura do evento. É verdade. Então eu vou te contar uma historinha, tá certo? Que eu contei para os usuários, uma história real, para você comentar. Tá bom. Bom, um dia eu estou sentado lá na minha sala, aí chega um funcionário e diz: Geraldo, um concorrente nosso disse que eles são os caras que mais entendem de E2 no Brasil. Aí eu fiquei pensando, fiquei pensativo ali. Aí o cara não se aguentou. E aí, nós não vamos fazer nada? Aí eu disse para ele, não. Porque se eu falar que quem mais entende de analista de notebook no Brasil somos nós vamos incorrer no mesmo erro que ele. Porque quem mais entende de analista de notebook no Brasil são os nossos clientes. E eu vou explicar por quê, né? Eu expliquei no evento, vou explicar aqui para você também. Porque a i2 Group, ela desenvolve o produto de forma magistral. Empresas como Via Appia e OWL, elas dão consultoria, elas desenvolvem integração como os nossos conectores, o seu plugin, tá certo? A gente dá treinamento, mas só quando esse software cai na mão de um usuário, de um investigador, de um agente, e ele descobre ali ligações importantes, é que esse produto realmente atinge o seu auge, ou seja, o I2 é I2 quando o cara consegue desbaratar uma quadrilha, por exemplo, e isso gera resultados para os cidadãos brasileiros. O que você acha? Você concorda com essa visão? Plenamente, né? Nós somos de empresas privadas, né? Hoje, até durante um evento, um usuário perguntou, mas você é policial federal? Porque eu atuei 3 anos num projeto Sintepol, em 2006 a 2008, e realmente, em dado momento, a gente parece que é policial, parece que a gente está na atividade fim, mas não estamos. Né? Nós estamos, como você disse, apoiando em treinamentos, em consultorias, em produtos. Mas quem vai utilizar esses produtos no final, né, para atividade fim, né, produzir conhecimento, inteligência, investigação, são os policiais. E eles têm demandas ali que o software, como você falou de forma maestral pela I2, atinge, né? Grande parte dessas demandas, mas eles que muitas vezes dão soluções para os problemas que aparecem, né? Sim, problemas sim. De dados, problemas enfim, problemas que surgem porque aqui no Brasil é muito eclético, você tem um ambiente muito heterogêneo, os dados estão em diversas fontes, né? Os dados estão em diferentes formatos, né? São várias companhias de telefone, são vários bancos, então cada um envia um formato. Então isso tudo nós da OWL Via Appia apoiamos, damos soluções, mas no final, exatamente quem vai utilizar a ferramenta e aplicar no dia a dia, e todos os dias, a todo momento, são os policiais. Né? São os usuários, são os analistas. É verdade. Então é muito verdade de que eles são realmente os principais especialistas, não de uma solução, não de uma ferramenta. Talvez eu entenda um pouco mais do analista notebook, mas eles entendem disso aplicado, por exemplo, a um crime financeiro, sim, aplicado a lavagem de dinheiro, sim, aplicado a uma quebra de sigilo telefônico, aplicado no extrato do Simba, por exemplo, sim, aplicado às demandas de um laboratório contra a lavagem de dinheiro, ao crime organizado. Então, isso que é, na verdade, a grande solução, né? A gente costuma falar que são os 3 pilares. A solução, né? A ferramenta propriamente dita, ali os analistas, que são nossos grandes usuários, sim, agradecer a todos aqui, e também aos dados, né, que ali de forma tão incorporado com as nossas soluções, Via Appia e OWL. Sim. Eu podia brincar dizendo que a gente fica com trabalho e eles ficam com a diversão, né? Exatamente. Mas, na verdade, desenvolver também é muito divertido. E, de uma forma ou de outra, a gente acaba participando. A gente tem a nossa parcela de contribuição. Como você disse, as empresas, elas estão voltadas para resolver o problema dessas pessoas que resolvem esses grandes problemas da população, que é a segurança, a inteligência, toda essa questão. Sem dúvida. Nós fazemos esse trabalho há muitos anos, né? Que nós estamos apoiando atividades
de combate a ilícito, o próprio laboratório contra a lavagem de dinheiro foi criado, né? Nós ajudamos nessa criação, e diversas instituições, tanto no público quanto no privado, tanto a Viapia quanto a OWL. E eu entendo que nós somos mais parceiros no combate ao crime organizado, Sim. no combate à fraude. Eu concordo. Aqui entre nós existe, na realidade, um prazer de saber que a gente está fornecendo ferramentas e serviços para o trabalho dessas pessoas. Exatamente. Né? Ao ponto que às vezes eu confundo, né? Se eu estou na Viapia, da onde eu sou, né? Mas na verdade nós somos aqui brasileiros que se empenharam nessa atividade, né, apaixonante de combater a criminalidade, de buscar repatriar recursos que muitas vezes saíram do Brasil e foram repatriados por trabalhos como CPIs, que nós atuamos, como o próprio trabalho da Polícia Federal em bancos no exterior, o COAF, Receita Federal, várias instituições que hoje se apresentam de forma muito sólida, muito forte, que ultrapassam governos e conseguem de uma maneira sensacional, a gente tem orgulho dessas instituições que fazem um trabalho impecável no combate de maneira geral ao crime. Quer fazer suas considerações finais? Sim, agradecer a Viapia o convite. Esse podcast acho que vai ser repetido muitas vezes, né, com novidades. Agradecer as iniciativas, não só em nome da OWL, da nossa empresa, mas também ao Brasil, né, como brasileiro, de ter empresas que ultrapassam, né, as expectativas. A gente viu isso hoje no evento. Sim, muitos usuários impressionados com a qualidade dos trabalhos que estão sendo apresentados. Então, eu fico muito grato, lisonjeado também pelo convite da Viapia. Eu que agradeço muito pela parceria de vocês, agradeço por você ter vindo do Rio, ter aceitado o nosso convite, agradeço pela palestra maravilhosa que você fez. Obrigado. Desejo muito sucesso para a OWL, aliás, muito sucesso para nós, né? Porque a gente sempre tem feito os trabalhos em conjunto aí e isso vai continuar. E agradeço as pessoas que estão vendo a gente aqui agora, tá certo? Também queria fazer esse agradecimento a todos os usuários de I2, né? Sim. Eu confesso que às vezes eu não consigo lembrar de todos, né? Hoje mesmo o Roberto Zaino comentou que foi meu aluno em 2008 em Cabo Frio, eu não me recordava. Um abraço aqui ao Roberto Zaino. Mas a todos os usuários de I2, de diversas polícias, diversas instituições, público e privadas que eu tive o prazer de trabalhar, dizer aqui que eu confio e acredito na nossa polícia, nas instituições de combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro. É um prazer, né? Nós sempre estamos apoiando, né, nas atividades de inteligência e de investigação aqui no Brasil e mundo afora. Tá ótimo. Bom, espero que essa seja a primeira de várias entrevistas com você, com a Jaqueline também. Muito Um abraço obrigado a todos.